envolve tecnologia de alimento, tecnologia de cosméticos, tecnologia de medicamento, tecnologia com alimento estágio de manipulação. Da tecnologia industrial voltada ao ramo da farmácia. Se eu vou fazer minha introdução, o que eu vou falar na introdução? O que é tecnologia industrial? Porque tecnologia industrial farmacêutica é um ramo da tecnologia industrial. Ela não é sozinha. Existe tecnologia industrial que é a mãe, né? Que é o guarda-chuva lá. Daí você parte de tecnologia de automóveis, tecnologia do ramo farmacêutico, tecnologia de várias outras situações. O grande problema é que a gente, como os químicos, transita em vários setores. A gente transita pela tecnologia de medicamento, né? E aí, se eu fosse fazer isso aí, eu já abriria com um monte de subdivisões, mas a gente vai falar na introdução o geral, tecnologia de medicamento, vai falar sobre tecnologia, vai falar sobre quais são as tecnologias que o farmacêutico estão habilitado a trabalhar, porque é um dos grandes erros que vocês cometem quando vão fazer o relatório de vocês. Eu juro para vocês, assim, vou fazer uma crítica, mas é uma crítica não destrutiva, mas é uma crítica bem tranquila. Se a gente for fazer ao pé da letra, uma correção do relatório de vocês, muita gente não terminou, não era aprovado no outro estágio. Muito tranquilo isso. Tá lá, cara, o estágio tem que ser na regra da BNT. O cara não sabe colocar o relatório na regra da BNT. Fica difícil, entendeu? Não sabe escrever a introdução, aí coloca a introdução, bota um parágrafo. Se eu estou falando de tecnologia industrial farmacêutica, então a atuação é a parte da indústria farmacêutica, eu vou fazer o quê? Qual é o consenso lógico? Bom, primeiro eu estou falando de tecnologia industrial, então eu vou conceituar na minha introdução o que é tecnologia industrial. Depois eu vou falar na introdução quais são as atividades que o farmacêutico pode atuar na tecnologia. E aí eu vou falar de cada uma delas um pouco, no máximo um parágrafo, conceituando e referenciando. Grande maioria dos alunos não referencia seus textos, não coloca a referência bibliográfica, depois cria uma bibliografia lá na frente, lá atrás, e você tirou de onde? Se você não alocou para dizer lá no seu texto quem é o autor daquele texto. Cara, se você põe qualquer texto numa situação, se não diz quem é o autor, isso é plágio. É ilegal. Você está usurpando o direito autoral de alguém que escreveu o texto. Está publicado na internet, isso é plágio, você tem a obrigação de referenciar. O outro parágrafo que você vai fazer uma justificativa, né? Porque existem duas formas de você colocar a introdução. Só que a gente não está fazendo, está liberando para isso. Eu estou colocando uma, e estou colocando o objetivo, porque eu vou criar lá o objetivo específico, o geral específico, para vocês colocarem. Já vai estar pronto, é só copiar e colar, porque a gente vai estar dando o objetivo. Mas quando você faz a introdução, tem duas formas de você colocar um objetivo num relatório. Ou você coloca o objetivo já tem na introdução, no início da introdução, tá? No segundo, terceiro parágrafo, e depois você justifica. Ou você coloca o objetivo numa página à parte, né, que tem que fazer. Cara, os alunos, vocês têm mania, né? Estou vendo vocês, eu sei que não é para todo mundo, as pessoas que estão fazendo certo, mas de vocês no sentido de dizer os alunos, né? Colocam, nem separa o texto, bota na mesma página objetivo, metodologia. Né? Então assim, vamos ser mais rigorosos. Então, se entregar um trabalho desse, já sabe que se não estiver dentro da regra da BNT, né, eu vou, infelizmente, tomar alguma providência. Porque até então também tem gente que entrega o relatório, né, no último dia, no prazo final. Eu digo assim, professor, para entregar o relatório no dia 15, o cara chega no dia 15, às 9h40 aqui na faculdade da noite, para me entregar o relatório. Gente, vamos ser prudentes. Aqui muita gente trabalha com meta. Trabalha com a empresa cobrando meta e cobrando as coisas. Qual é a dificuldade de entregar o relatório antes? Eu estou com um aluno aqui que me entregou o relatório agora, depois que voltou. O professor colocou a nota? Não. Você não passou do meio para entregar o relatório? Por que tem obrigação de colocar essa nota agora?
Sabe quanto tem que fazer? Para ter que fazer esse relatório agora, depois que você me entregou. Aí está sem nota no portal. Aí quer cobrar do professor, que ele bota a nota, aí você entregou o seu relatório faltando depois que venceu o prazo de tudo na vida. Já devia automaticamente estar reprovada, porque eu não vou fazer isso, mas pela regra da faculdade está reprovada. Então assim, né? Graças a Deus, chegamos no patamar que a gente queria, né? Curso de farmácia, se Deus quiser, vai ser uma nota muito boa, certo? De tudo que aconteceu. Então, nossa tendência é, o nível está alto, ele vai subir. Certo? Isso é a regra. Quem trabalha com meta sabe o que eu estou dizendo. Né? Sua meta é 30 mil, você bateu, casal. No mês que vem é 32. É 35, tem capacidade. Não é assim que funciona? Né? Então, o sarrafo é assim, quando eu estou disputando uma Olimpíada, qualquer coisa, a medição do sarrafo é essa. Se eu conseguir pular até aqui, eu vou aumentar o sarrafo que eu vou pular mais. Então, se a gente conseguir uma nota boa, a gente quer o topo. A gente quer chegar na excelência. Para chegar na excelência, eu vou ter que apertar mais. É assim que funciona. Né? Não está saindo de qualquer lugar. Né? Porque até então, talvez vocês não tenham sentido, tá certo, gente? Mas eu vou dizer para vocês uma coisa que eu senti porque foi na pele, foi na minha pele. Eu passei 5 anos sem dar aula. Eu tinha decidido que não voltava mais para a sala de aula, depois de 10 anos de sala de aula. E aí, uma colega farmacêutica, doutora, diretora de um curso aqui, passou 2 anos me tentando voltar a dar aula, eu voltei. Voltei a dar aula. Você não tem noção, enquanto eu fui escrachado pela graça farmacêutica. Porque eu estava dando aula na faculdade particular. Porque era mais um curso que estava formando em Alagoas. E aí quem estava no mercado não queria saber não. O curso era de péssima qualidade, o curso não prestava, e eu era conivente. Isso não é eleição minha de conselho ou candidato a presidente, a oposição usou isso contra mim na eleição. Quando vocês entraram aqui, nós vamos formar, quando a gente montou o curso da Pitágoras, eu fui com 50 pessoas a contactar aqui na Lagoa, me convidar para ser coordenador, eu não quis. Eu dei 3 ou 4 nomes. Depois que o curso começou, ele me chamava para dar aula, eu me dar aula. Estou aqui há 5 anos. E foi do mesmo jeito quando a gente iniciou aqui. Porque vocês estão fora, talvez vocês não escutem, mas quem está formado, mete o pau na faculdade. Você não sabe nada. Certo? Que a gente está formando um bocado de farmacêutico incompetente. É isso que a gente escuta de quem está formado. Né? Quando eu digo para o diploma, não se preocupe não, você vai encontrar a barreira pela frente com os próprios colegas que estão formados. E fica escrachando quem está aqui na faculdade. Aí esquece que muitas pessoas que estão aqui são doutor, são mestres, têm experiência larga no mercado, muito mais do que eles. Que às vezes estão formados numa faculdade, que o professor dele é doutor, mas nunca botou o bucho no balcão da farmácia, não sabe nada da parte profissional. Vocês passam por isso, mas a gente também passa. A gente é criticado por causa disso. Tem faculdade aqui em Alagoas que eu nunca consegui entrar para dar aula, porque os caras fecharam a porta para mim, porque eu sou um dos professores. Inclusive fui acusado. Tá? Não é verdade isso? Tem faculdade aqui que eu não dou aula em Alagoas. Eu já escutei pessoas reclamando das oportunidades dessas outras universidades. Muita gente estudando agora, eu já escutei. Então assim, eu, Alexandre, tem faculdade aqui que eu me formei nela, eu não dou aula, porque fecharam a porta para mim. Por quê? Porque eu fui dar aula na sala. Vocês não sabem o que é isso no mercado de trabalho. Quando eu digo a você para o diploma, só que não, que acontece. E não me troco muito que estão lá. Certo? Não devo nada a nenhum deles, nada contra eles, mas isso é metodologia de mercado de trabalho. Aí criticam quem está aqui, criticam vocês, criticam a gente. Então, o custo da gente sendo aqui com a nota acima de 4, né? Para a gente que está aqui no banco, sentado todo dia, conversando, dando aula, é motivo de orgulho. Porque você está vendo aí? A gente não faz mais não, nossa nota é essa.
Vocês vão ter muita coisa assim. Tá vendo aí? A gente diz que nós somos faculdade, mas a gente se formou na faculdade que tem nota X. Que está no mercado há 5 anos e já tem uma nota muito boa. Porque isso que o mercado faz lá fora. Escrachar com a gente que está aqui. E fechar as portas para você não ter oportunidade de entrar no mercado porque você está na situação. Fui demitido da faculdade que eu trabalhava porque eu, enquanto funcionário da faculdade, só por botar no Google, lá no Conselho de Farmácia, eu movi uma ação contra a faculdade que eu mesmo trabalhava por conta do EAD. Eu fui demitido. Fui 10 anos de casa. Mas eu tinha que cumprir o meu papel como presidente do conselho. E as pessoas não se separaram. Eu fui demitido. Mas jogaram nas minhas costas, na campanha passada, que o curso de farmácia em EAD era culpa minha. Que eu fui conivente. Pô, fazer. E está lá a ação judicial que eu impetrei contra a própria Nassau, onde eu era professor. Então, para mim, cara, eu sou esse cara, eu sou profissional em qualquer lugar que eu for. Não tem conversa muito comigo, não. Às vezes me entendem, me acham grosso, né? Me acham, não acho o Bolsonaro grosso, não, mas eu acho grosso, né? Quando eu digo qualquer coisa, né? Me acha grosso, me acha assim, me acha assado, né? Porque eu sou realista, eu tenho o pé no chão. Eu sei o que é o mercado de trabalho. Eu formei em 2001, nós estamos em 2022, eu tenho 21 anos de formado. Fui presidente do sindicato 4 anos, vou crescer agora. Fui presidente do conselho 10. Será que eu conheço o mercado farmacêutico de Alagoas? E tenho 15 anos de cadeira no ensino superior, só no curso de farmácia. Então, meu currículo não é qualquer um. Tá certo? E aí eu só fiquei engraxado por causa disso, porque eu... E não gosto de mandar recado, não. Meu recado é de corpo presente. Quer resolver comigo, resolva comigo. Certo? Profissionalmente, eu não levo nada dali para fora. Quando eu sair dali para fora, eu sou o Alexandre, a pessoa normal. Aqui dentro, aí a gente discute na sala de aula. Não vá ter discutir comigo na sala no meio da rua, não, porque eu corto logo. Quer conversar comigo o assunto, vamos conversar na sala de aula. Quem vai tratar profissionalmente. Não misturem relação profissional com relação pessoal, senão não dá certo. Lá na frente ele vai se encontrar no mercado de trabalho. Né? Eu posso ser seu chefe, você pode ser meu, e assim por diante, que a vida gira. E acontece. Né? E a gente tem que ter uma relação profissional, não mistura. Estou dizendo isso, aproveitando o momento, né, que a gente está no início do semestre, para que vocês entendam, porque algumas vão me incomodando, né? De algumas turmas ficar aquela conversinha babada, besta, sabe? Que não contribui para nada. E aí, resolve. Chegar no mercado de trabalho, professor, eu vou fazer uma seleção. Né? Mas vai trabalhar na empresa há 15 anos, eu fiz a seleção e não passei, e aí? Eu conheço pessoas que esse semestre agora saiu da empresa com 10, 12 anos de casa para ir trabalhar numa farmácia pequena porque não teve oportunidade na empresa que ela trabalha. Ou seja, porque não passou na seleção, né? É que não teve oportunidade, né? Ele não passou na seleção. O mercado está competitivo. Cada vez mais isso vai... o sarrafo vai subindo. Né? O sarrafo vai só subindo, as empresas vão cobrando cada vez mais coisa da gente. E eu digo o seguinte, para mim o profissional é completo quando ele sabe de tudo um pouco, sabe. Não é que ele passou para tirar, ele sabe de tudo um pouco. Porque ele precisa verbalizar o que ele aprendeu. Ele precisa intercalar uma informação com a outra. Não adianta eu saber, né, da farmacologia e não se da parte da ação do medicamento, mas esquecer da farmacodinâmica, como é que o medicamento chega para fazer a ação. E para eu saber a farmacodinâmica, eu tenho que entender da fórmula, que é a tecnologia farmacêutica. Como é que essa fórmula funciona? Se é líquido, né? Se for líquido, se é solução, se é suspensão, se for uma emulsão, né? Se for um comprimido, se for uma cápsula, se é um comprimido revestido, um comprimido com função retardada, um comprimido com função de ação prolongada, que é diferente uma coisa da outra. Então não adianta eu só saber farmacologia. Como eu disse a vocês, não adianta eu só saber a parte científica. 50% da nossa atividade é legislação. Já disse a vocês no passado. Eu vou dispensar, eu vou abrir a manipulação, professor.
Primeira coisa, você implantar os processos farmacêuticos, é eu regulamentar a minha empresa. Para regulamentar a minha empresa, eu preciso saber do quê? De legislação. O que eu preciso ter na farmácia de manipulação? Por exemplo, para manipular pó. Quais são os pré-requisitos legais que me autorizam a ter essa condição? Eu vou dispensar um antibiótico, eu preciso entender que o antibiótico existe a RDC FINC ou não. Que eu tinha, agora não está suspenso, mas tinha que lançar no SGPC, isso é o quê? Legislação. Então, gente, nós não somos um profissional, desculpem, nada contra, tá certo? Meu amigo da enfermagem. Mas nós não somos a enfermagem que tem uma formação técnica voltada para a execução. Porque não é nada contra, porque a formação é essa, ela é de execução. Nós somos, a farmácia é barreira. Qualquer setor que você for, principalmente no hospital, a farmácia é barreira, no comércio, porque ela quem pega uma receita, ela quem decide se havia ou não. E quando havia, ela que tem a obrigação de dizer assim, não, você tem que tomar desse jeito. Porque muitas vezes o prescritor nem levantou a cabeça para atender o paciente. Só entregou. E aí a gente fica com o bônus e o ônus. Por quê? Porque na hora que der um BO, a primeira pessoa a ser indiciada é quem dispensou, que cai nas costas do farmacêutico responsável técnico. Ah, mas fulano errou na prescrição, mas você é barreira. Está dito na lei que você tem o direito, instituído na legislação, de dizer se dispensa ou não. Ele tem o direito de prescrever. Do mesmo jeito que a enfermagem tem o direito de dizer assim, né, Divaldo. É Maico. Não, Maico não. Mudou o nome, foi? Pronto, Maico, né? Então, do mesmo jeito que a enfermagem é Maico, é bom mudar, né? Pra você, uma aluna que eu tenho, que é Rosângela, você vai chamar de Otávio. Rosinha, é? Eu não sabia, não, vou chamar, vou chamar ela amanhã. Aí, o que acontece? Eu posso ser chamada Rosinha para chamar. A enfermagem tem o direito de dizer que não administra, não é isso? E a gente tem o direito de dizer que não dispensa. Ah, porque meu amigo, o médico é nível superior igual a você, ele não é mais do que você em nada. Ele é igual a você. Agora, se fundamente para dizer que não dispensa. Se fundamente para dizer que não administra. Porque eu já vi uma situação com uma pessoa lá no plantão, não vai dizer assim para mim, isso aí não vale nada não, isso pode não valer para o senhor, mas eu não vou dispensar não. O senhor prescreveu um clofenac injetável para uma criança de 8 anos. E o fabricante está dizendo aqui na bula dele que não é permitido, só acima de 12. Então o senhor vai teimar com o fabricante. Tá certo, então eu vou colocar no prontuário do paciente que eu informei e o senhor manteve a prescrição. Não, tem alguma coisa lá que tem. Passou esse domingo agora, passado, uma médica prescreveu ceftriaxona em comprimido. Ela vai comprar onde? Está fabricando ela? Aí foi lá, o rapaz chegou lá já desmaiando, já estava com uma bactéria, o irmão dentro da moto. Diz, olha, infelizmente isso aqui não existe. É você falar com a assistência social para ter acesso ao médico para poder prescrever. Aí o rapaz é lá no tabuleiro, né? Sim, vai fazer o quê? Você vai vender o quê se não tem? Aí eu disse, ó, lá no posto, lá o do posto. No posto do Jaraguá. E agora, olha, infelizmente você tem que ir lá. Ou senão você vê alguém que possa tirar uma foto, lá, mostrar e vai buscar a receita, se for para tratar. Aí ele foi lá no Jaraguá. Chegou lá, era amoxicilina com clavionato, que era para prescrever. Eu já peguei prescrição. Eu digo isso, isso é um caso que eu conto todo campo de aula. Eu peguei uma prescrição do médico para escrever 30 azitromicina. Botou uma azitromicina de 8 horas por 10 dias. Então, eu sabia que a amoxicilina. Aí eu peguei a receita do casamento, botei atrás, doutor fulano de tal, solicito revisão da prescrição, porque não existe protocolo para esse tipo de posologia. Carimbei e assinei. Aí ele mandou uma mulher dizer para mim que o médico era ele. Eu disse, olha, você só senta aqui, a senhora vem com assunto, aqui na secretária.
que era obstetra, disse, doutora, está aqui. A receita está aqui, a resposta do médico. Ele desceu na hora, a secretária. Ela perguntou, você está doido? Porque não existe protocolo para azitromicina nessa situação. E o médico era ele, sabia o que estava fazendo. Liga a farmácia, eu farmacêutico sou eu não dispenso. Então, eu não dispenso. Só que a chave entra, dispensa. Agora, gente, ou você tem ou você tem posicionamento, ou o cara vai pisar na sua cabeça. Agora, aquilo que eu digo, posicionamento com embasamento. Aí é o que eu digo a vocês da necessidade do conhecimento geral. Quando eu falei para quem pagou comigo aula de estágio, que viu, né, os antigos que já pagou aqui, tem alguns antigos que já pagaram comigo aula de estágio, né, e que está pagando agora. Eu estou fazendo aquele cálculo lá de concentração, que é um cálculo besta, mas aquilo acontece no dia a dia, na UTI, no hospital, quando o paciente está tomando uma sedação de forma errada. E a gente sabe que a sedação traz problema neurológico. O paciente pode acordar abruptamente e ter sequela pro resto da vida dele. Isso não for a óbito. Mas o cara mantém a prescrição errada porque a farmácia não se pronuncia. E a enfermagem vai lá e administra porque foi fulano que prescreveu. Eu não sou o médico, mas ele mandou. Entendeu? Isso acontece, gente, todos os dias. Quem vive no hospital sabe disso. Todos os dias tem erro de prescrição. O paciente interno. E são erros bobos. O cara trocar um antibiótico que só pode ser feito em torno de 12 horas, colocar 2 de 6 em 6 e o paciente no outro dia está com diarreia severa, porque ele está na ceftriaxona de 6 em 6 horas. Acontece. Você não tem noção de como é o copia e cola. O cara nem evolui. Eu já peguei paciente que estava no 11º dia de antibiótico. Aí o que é que eu faço? Aí eu sou o chato. Aí eu ligo para a enfermagem e disse, olha, está suspenso de levantando. Ah, está suspenso. Encerrou há 4 dias. Você já está com 4 dias a mais de antibiótico. O médico tem a obrigação de rodar, de trocar antibiótico, porque aqui não tem mais efeito não. Aí o cara vai reclamar, sim, meu amigo, você prescreveu que era 7 dias. Hoje já está no 11º. Quem está errado é eu ou você? Aí você vai pegar a prescrição, vai fazer a avaliação da prescrição do paciente todinho. Quando chegou no 5º dia, ficou só copia e cola, copia e cola, copia e cola. Ou seja, não evoluiu o tempo que estava administrando o medicamento. Então ficou D5, 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 D5. Ou seja, o paciente está tomando sem nenhum efeito mais o antibiótico no organismo dele. Arriscado ter uma infecção ou generar uma sepsemia, porque o efeito do antibiótico não tem mais resolutividade. Já passou o tempo dele para trocar antibiótico, mas estava se mantendo de forma errada. E aí acontece o quê? Os amigos da enfermagem não lêem o prontuário. E uma chegou e assim, mas ontem estava assim. Eu digo, minha amiga, ontem estava errado. Busca o prontuário do paciente no início, ela buscou e falou, médica, mas realmente a farmácia está certa. Aqui está errado. É assim que funciona. Né? Agora, para a gente tem que saber o como, a gente tem que ter uma noção do conjunto de coisas. Tem um que diz para mim aqui na plano, o senhor começa a falar de medicamento, depois está falando de alimento, está falando de o que eu disse, eu estou trazendo para vocês o exemplo mais prático que eu tenho, para ver se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Tem que entender de tudo. Nós somos uma profissão que temos 147 áreas de atuação. Nós somos na área de saúde a profissão que mais tem campo de atuação no país. Regulamentado 147 campos de atuação. A farmácia é um dos 147. Então a gente tem que ter pelo menos a noção de uma boa parte dele. Para a gente na hora de falar, para a gente na hora de interagir, a gente saber o que está dizendo. Né? E tem coisa que a gente faz todo dia e não sabe o que faz. E nunca se deu conta que aquilo é um procedimento técnico, que apesar da gente fazer no dia a dia, mas é um procedimento que tecnicamente tem nome, né? Que tem uma funcionalidade, que lá no meu laboratório eu preciso seguir o POP para poder fazer aquela técnica, que é um problema que a gente tem, né? Porque o brasileiro odeia seguir regra, né? Né? É triste, não? Tá com sono? É isso, mano, não é tão nova. Vamos estar só de boa passeando. Bora aqui.
Tá vendo? Tá vendo que eu não errei? Quando o seu quiser coordenar ela, Deus mente. Então, vamos falar de operações farmacêuticas. Na verdade, são operações de tecnologia, porque eu uso na farmácia, eu uso na química, eu uso na engenharia, né? Eu uso quem é técnico na produção de alimento, na produção industrial. Então, são técnicas que eu costumo dizer o seguinte: aqui a gente classifica como técnica farmacêutica, mas eu costumo, né, na literatura mais antiga, estar como operações unitárias. São operações, né, que a gente trabalha na indústria, já são técnicas na indústria, que são técnicas básicas, padrão. Como, por exemplo, nós vimos no laboratório, a operação com pesagem, né? Todo mundo viu lá. Tem lá uma balança, eu boto todo mundo no primeiro dia de aula para trabalhar a pesagem, depois para trabalhar a volumetria. Observe que é algo simples, mas você pega na hora de fazer a pesagem, você esquece de anotar. Você esquece de zerar a balança. E aí você se perde no peso, na medida de massa. Por quê? Porque simplesmente você está trabalhando com princípio ativo, como a gente viu lá. Eu produzir uma cápsula de um medicamento que ele tem concentração de 0, como lá, no clonazepam, 0,5 miligramas. E na hora que eu perco o meu peso na balança, eu posso colocar mais, ou posso colocar menos. Se for um diazepam, um clonazepam, já está bom. Se for mais, o cara vai dormir mais, né? Mas se for um digitálico, né, que a dose terapêutica, ele é considerado um medicamento de baixo índice terapêutico. Já ouviram falar nessa terminologia? Medicamento de baixo índice terapêutico, medicamento de alto índice terapêutico. Exemplo, carbamazepina é um medicamento simples, mas é um medicamento de baixo índice terapêutico. Ou seja, a dose tóxica dele é muito próxima da dose terapêutica. Concorda? Como é a digoxina, como é vários outros medicamentos. Quando eu falo um medicamento de alto índice terapêutico, eu falo aquele medicamento que é um medicamento simples como o AS, mas pode trazer consequências trágicas à vida do ser humano. Apesar de ter uma escala larga, ele pode trazer consequências trágicas, como por exemplo uma glicose, a 50% a 25%. Todo mundo assistiu aqui, quer dizer, todo mundo não, mas muita gente assistiu aquela minissérie da Globo, né, que tinha um médico lá no Rio de Janeiro, né, que era sob pressão, eu acho o nome. Uhum. Lembra que teve um médico que foi assassinado? O médico que era o fundador lá do hospital da equipe, um senhor, logo na primeira temporada. Etapa. Ele foi assassinado com quem? Alguém lembra? Hein? Que foi que fizeram a equipe para matar o cara, porque o cara descobriu a fratura lá dentro? Trocou o fármaco. Em vez de colocar um medicamento, colocou KCL, cloreto de sódio. Uma ampolinha de 10 ml direto na veia, matou o cara. Porque causou um desequilíbrio hidrolítico no paciente. Lembre-se que bomba de sódio e potássio, mecanismo de polarização e repolarização da membrana. Entra um, sai outro. A membrana abre, o medicamento passa. Depois ele inverte os polos, a membrana fecha de novo. Lembra disso? O que fizeram? Injetaram. Cacera no paciente, não foi o paciente, mataram o médico. É o que aconteceu com aquela enfermeira que colocou glicerina no lugar do soro, né? Matou, né, o paciente. Gente, isso é comum. Lógico que a equipe vai dar uma desculpa, morreu por insuficiência respiratória, morreu por falência múltipla dos órgãos, né? Para não dizer que o paciente morreu por negligência. Né? Lá. Acontece, o cara está ali, quantas vezes você não vê pegar o medicamento, não lê o que vai administrar? O paciente é alérgico. Já contei para você a história, repito novamente. Meu plantão, meu auxiliar, tinha 16 prescrições, 17, dispensou a metabutonia das garrafais. A alérgica de pirona. No final ela prescreveu Buscopan composto. Com 20 de água.
Foi daí que eu comecei a brigar no hospital para acabar com aquela safadeza, aquele meu mundo de prescrição lá, de uma vez só, e a gente padronizou, passou a mandar de 3 em 3, para a gente poder fazer a triagem da prescrição. Aí o que aconteceu? O meu técnico na PRA de dispensar, dispensou do escopão composto. A técnica lá fez o quê? Não leu. Tome na vez do paciente. Resultado? Edema de Grota, imediatamente o paciente foi para vermelho entubado. E aí? Aí a enfermeira chega para mim e diz assim, a farmácia errou. Eu disse, meu amor, é uma cadeia. Eu errei. Meu auxiliar errou. Mas vocês, barreira, tem a obrigação de ler antes de administrar. Se você não leu, não se preocupe não, que o primeiro culpado são vocês. Depois a farmácia vai ser colocada como culpado e o médico também, porque ele mesmo colocou que o paciente era alérgico. Mas não se preocupe não, que a primeira pancada é em vocês. Eles têm a obrigação de ler. Né? É assim que funciona o dia a dia da gente. É o que a gente diz aqui, eu estou indo no laboratório. Tá, o que é pesagem? Pesagem é uma operação técnica, é uma operação farmacêutica, é uma operação unitária. É o ato de você pegar o medicamento ou qualquer substância, né? E até uma máquina chamada balança, né? Onde você vai medir a massa desse produto. E aí tem técnica, por quê? É só lembrar que nós temos balança analítica, balança semi-analítica, que a semi-analítica só tem 2 cargas decimais, que a analítica trabalha com 4 cargas decimais, então a sensibilidade é muito maior, que eu tenho que ter cuidado com o deslocamento de ar, pode ligar minha balança. Né? E eu dizia muito isso. Tu lembra dizendo, gente, saiam de cima da balança, porque ela vai te ligar. Não adianta você querer teimar, não, porque não acontecia isso não, né? Aí das horas eu vou fazer. Aí tem que esperar a balança, né? Se reprogramar todinha. Cara, eu estou dizendo porque é o padrão da balança. Ela vai fazer isso, ela vai automaticamente se desligar. Por quê? Porque ela tem uma pressão ali que ela tem que trabalhar em uma condição específica. É igual a máquina lavar. Você sabe que máquina lavar, todas elas têm uma bolinha que é o nível. Né? Quando você for colocar sua máquina lavar, não quer danificar a sua máquina, observe se o nível que está lá em cima está nivelado, se a bolinha da água está exatamente no centro daquela bolinha que vem do nível da máquina. Por quê? Se ela ficar de banda, a moção que ela vai batendo, ela vai quebrar, porque o rolamento dela embaixo vai estar tensionado para um lado. Não precisa ser mecânico, isso é natural do processo. Quando ela tem 4 borrachas que segura o manejo, ela vai descarregar todo o peso em cima de um, porque ela está assim, ou para frente, ou para trás. Né? O cara botou lá o nível na máquina, que é para você entender que ela precisa estar nivelada. Senão você vai danificar a sua máquina mais rapidamente. Isso não sai correndo pelo meio É? Como é? Isso não sai correndo pelo meio do... Isso não sai correndo, né? Pelo meio da casa, né? Ela batendo, termina ela batendo até na parede, assim, né? Você vai ver ela toda arranhada, amassada, porque ela vai ficar batendo na parede, né? Porque ela sai pulando. É aquela coisa, eu vou colocar pouca roupa e vou botar para lavar com força. Leia a instrução da máquina. Se pouca roupa é tanto de água, não adianta você colocar para ela fazer aqueles enxagues topados como se tivesse muito sujo e tudo mais, porque ela vai dar uma pressão muito grande no motor e ela vai sair pulando. Né? Se eu vou usar aqui a minha condição, as minhas condições de máquina, eu tenho que entender que seja a indústria que for, eu tenho equipamento. Então, por exemplo, tem uma balança, ela é de várias formas, existe várias, a balança laboratória que a gente usa é uma, mas nós sabemos que na indústria tem balança que está indo em produção, que está na máquina, por exemplo. Quando a máquina está envasando o produto, ela seleciona por peso. Então, a máquina está calibrada ali, por exemplo, para encher um vidro de shampoo, um frasco de medicamento, né? Ela vai encher e na hora que a balança acusa o peso, ela desliga o bico injetor, porque embaixo tem uma balança. Ninguém está dizendo a ela, como é que ela vai saber que você chegou na quantidade certa de colocar na programação? Porque tem um dispositivo embaixo, né? Que vai estar dando justamente essa condição. Isso se usa hoje até para separar ovos. É só vocês verem a propaganda aí do agronegócio, né? Quando passa lá os ovos sendo carregados, eles estão separando quem é grande, médio, né? Pelo peso. A própria máquina faz a separação. Ela vai e puxa, porque ela está medindo ali o peso do produto.
Ela tem essa sensibilidade, né? Isso acontece na indústria de todo tipo de produto que a gente pensar. Tem vários tipos de balança, né? Então nós temos balança de precisão, nós temos outros instrumentos, como os instrumentos volumétricos, que você já viu no laboratório, né? Mas eu tenho que tocar no teclado urgente, porque o teclado ainda com preguiça. Vou comprar esse teclado para trocar. Então a gente tem vários equipamentos de medição que vai desde, vou até mais além do que isso, né? Vai desde uma proveta, vai desde um becker ou um cálice graduado, né? Até micropipetas, que você deve ter usado, né? na análise clínica, né? Micropipeta, né? Inclusive micropipetas que são multipipetas. Você pega quem está trabalhando na indústria, por exemplo, de genética, de vacina, medicamento, o cara pega uma pipeta que ela tem 10 bicos. Então você chega assim para adiantar o processo, você coleta e já chega na placa, você já faz 10 pontos de uma vez só, né? E você tem vários tipos. Então a gente vai desde uma simples medição até, né, uma pipeta desse nível. E aí a gente tem, isso a gente está falando de vidraria, mas quando a gente vai para a indústria, né, a indústria, como que ela produz uma máquina que está lá na montagem, né, que está produzindo tudo, você pega, ela tem uns bicos injetor, ela tem todo um processo de calibrar, né, de colocar tudo certinho, para que quando ele injeta aquela quantidade seja igual. Quando começa a dar diferença, como é que eles expurgam? Eles usam a tecnologia. O bico injetor está calibrado para tantos ml eu sei que pela densidade dá tanto de peso. Aí o que acontece? Ele botou menos, o que é que a máquina faz? Joga fora, expulsa. Por quê? Porque a balança que está na máquina diz que ali está fora do padrão. Né? São operações que a gente usa simples, mas nós temos vários componentes industriais que trabalham com isso. Tá? Coisa assim como, por exemplo, contra-gota. Né? Tem lá o bico dosador de qualquer medicamento. Aquele bico dosador de qualquer medicamento tem a mesma função que uma feita dessa. Por quê? O cara fabricante está dizendo que aquele bico dosador, nós vimos isso na tecnologia, né? Corre com determinada situação, que uma gota, quando ele diz assim, gadipirona, 40 gotas tem 500 mg, é porque faz aqueles cálculos que eu já fiz com vocês uma vez em sala de aula. Agora, você vai pegar, por exemplo, um paracetamol, gotas, pediátrico, vai pegar um paracetamol bebê, consistência completamente diferente. Não é isso que acontece? Observe o volume que você utiliza, como muda. Né? Ele colocou na condição de uma suspensão, né? Justamente, né? Para poder dar uma situação. Mas observe que você vem com a seringa para medir, para aspirar, porque exige uma pressão. Tem um copinho para medir. Diferente de você cotejar. Então, é uma simples coisa, mas existe uma calibração. Porque um ponto importante desse equipamento que a indústria tem que manter é o processo de calibração. A indústria tem que obrigatoriamente calibrar. Do mesmo jeito que a gente calibra a balança, que o Imetro sai, né, aferindo balança, esses equipamentos precisam ser também aferidos. Existem empresas especializadas que são contratadas regularmente para fazer a calibragem dos equipamentos. E aí o cara vai deixar lá grudado no medicamento a pranchetazinha dizendo o dia que houve a calibração. Tem termo como fala assim, termo como revalidação, calibração, tem vários termos científicos que você chega na indústria, você não sabe o que é isso. Existe um procedimento que é feito regularmente para que a máquina esteja calibrada. Se ela não estiver calibrada, primeiro, vai trazer prejuízo para a empresa. Ou medicamento pouco, ou medicamento muito. Se for muito, o prejuízo já é direto, porque ele vai estar com o final do processo, vai ter jogado um monte de produto a mais e não vai ter retorno por isso. Né? Vai estar fora do padrão que ele pediu registro na Anvisa, então não pode comercializar. Se ele pediu um registro na Anvisa para o medicamento dele
o frasco ser de 100 ml, não pode colocar ele no comércio com 80. A não ser que o registro dele diga que o frasco dele tem 80 ml. Senão, ele não pode colocar no mercado. Aí eu quero produzir um lote com 1000 frascos. Vai fazer o que com esse frasco? Jogar fora. Ele não vai pedir registro na Anvisa, que é uma fortuna. Ele não vai pegar 1000 frascos e pedir um registro na Anvisa dele para 80 ml, porque não compensa financeiramente. Vai ter que jogar fora. Vai invasor, ou seja, todo o produto, mais as horas trabalhadas, mais o custo de energia, tudo que é contabilizado foi, ó, jogado fora. Você vai contar na manipulação? Acontece na manipulação também. Então, ó, as operações farmacêuticas, propriamente dita, né? A gente tem aí mecânica e física. Certo? Então, veja que a operação mecânica se modifica os aspectos exterior do fármaco, se dividindo em operações de separação e de divisão. E as operações físicas promovem alteração no estado físico e da constituição química da substância. Então, o que é uma alteração física? Ah, eu peguei açúcar e água, misturei. Eu tenho agora um outro produto, concorda? Isso é o quê? Uma operação física. O ato de um produto, o açúcar, se dissolver na água e alterar quimicamente essa constituição é uma operação física da matéria. O fato, por exemplo, de você aplicar uma força, né, para misturar, por exemplo, isso é uma operação mecânica. Eu estou fazendo um movimento. Isso é mecânica do processo. Eu tenho lá, por exemplo, um misturador. Ele está lá o tempo, ó. Beleza. Né? Agora, a junção deles dois, aí é a parte física do processo. É onde você altera a forma química. Ah, eu estou produzindo uma suspensão. Eu estou dando uma forma farmacêutica, ela é uma suspensão. Quimicamente, eu estou fazendo o quê? Uma alteração nessa constituição, concorda? Agora, os meios que eu aplico, equipamento que eu aplico, eles produzem uma alteração, uma operação mecânica. Seja você misturar, seja você centrifugar, seja você produzir um moer. Por exemplo, vou pegar o medicamento para fazer em comprimido. Eu tenho que passar primeiro numa moagem, depois eu tenho que tamizar ele, peneirar, para diminuir ainda o diâmetro das partículas. Isso são operações mecânicas. Certo? Mecânica. Aí eu peguei e produzi a cápsula. É física? Não. Ou seja, o produto que está ali deixou de ser o produto que iniciou o processo? Não. Então não é uma operação física. A questão de encapsular e colocar dentro é uma operação o quê? Mecânica. Né? Eu estou pegando a cápsula pronta, pegando o pó, estou colocando dentro, vou fechar, mas dentro da cápsula lá meu pozinho. É mecânico. Agora, se eu pegasse esse pó, diluísse na água, ou pegasse esse pó e produzisse uma suspensão, ou uma emulsão, por exemplo, aí eu apliquei uma condição química que eu transformei esse produto. Então isso é que a gente chama de operação física, né? Porque para ser química, na verdade, você altera um produto no outro. Quando eu boto o açúcar na água, que ele dissolve completamente, eu tive uma alteração química. Eu passei a ter uma solução de água com açúcar, mas as moléculas estão reagindo entre elas. A água dissolveu todo o açúcar. Isso é uma condição química. Física e química. Por que química? Porque você sabe quem é água, sabe quem é o açúcar depois de misturar ali? Não. Você transformou a matéria. Isso é química. Tá? Se você não transformou a matéria, é só física. Né? Ou o que você aplicou de força, de condição, é mecânica. Então, ó, operação mecânica de separação, por exemplo. Triagem, nós temos aí com a mão, pode ser com crivo, com ventilação, com lavagem.
Muitos aqui talvez não seja do tempo, né? Mas eu sou do tempo que a galera comprava, a maioria dos minutos é muito produtor de feijão. Então o pessoal comprava feijão em saco, né? E chegava no interior, aí recebe o feijão, aí pega um dia ensolarado, com muito vento, aí fica aqui na peneira, jogando. Aí você já deve ter visto isso em novela, pessoal com café, né? Aquilo, os caras estão usando, aqui a paz de vocês. Aquilo é um processo industrial. Tá? É a partir dali que as indústrias foram desenvolvendo equipamentos com essa mesma função. Por quê? O que é que os caras faziam? Pegava contra o vento e jogava. O que é que o vento fazia com aquele produto? Separava a parte de casca, a parte leve, e o vento retirava, deixando a parte mais pesada. O que é que os caras fizeram? Começaram a verificar esse tipo de coisa e produziram equipamento que, por ventilação, já vai separando o produto sem que ninguém precise pegar nele. Todo mundo tem em casa uma peneirinha que seja de plástico, né? Para fazer o que precisa. Pois vai fazer uma tapioca, massa. É bom fazer, fácil fazer tapioca? É, mas se você passar a massa antes de fazer primeiro na peneira, é melhor ainda. Né? O pessoal pega às vezes, porque minha tapioca foi escaldada. Pega direto aquele saquinho industrializado, já coloca para fazer a escalda da tapioca. É normal ela escaldar, ela vem com conservante, ela vem com a quantidade de água, ela vem com a massa presa. Passa primeiro na peneira, solta ela todinha e depois passa a tapioca, você vê que ela fica diferente. A peneira foi feita para... a peneira foi feita para isso. Tá vendo? Olha a cara dessa mulher. Né? Nossa, Mas vocês vão ver que ela fica. Vocês vão ver que se você pegar uma massa que ela tem uma umidade boa, quando você passa ela na peneira fininha, você vai ver que o produto final fica muito parecido com aquela que você faz fresquinha. Não fica aquela massa seca. Certo? Por quê? Porque ela vem de uma condição, ela compactou a goma. É o que a gente, você recebe um produto da indústria, ele vem como? Ele vem compactado, que ele recebeu pressão atmosférica, de você bater dele compacto. Na hora que você passa, que você separa a fécula, deixa ela mais fofinha. Entrar, né? Exatamente, é o mesmo princípio do bolo. Porque a farinha de trigo que você pega, ela tá como? Ela não tá lá compacta. O cara, imagine, o cara embalou a farinha de trigo, até chegar na sua mesa, quando esse saco rodou em cima de caminhão, com aperto de lona, né? Com pancada, e a massa vai fazendo o quê? Compactando. Aí você tira e vai fazer o bolo. Né? Você pode não enxergar, mas ela está compactada, ela sofreu uma ação de compactação. Quando você usa processos simples, como, você já vai ver aqui, ó, mas peneiração. Por exemplo, eu trabalhei na indústria de farinha de trigo. Passei 8 meses no moinho J. Macedo. O J. Macedo fechou aqui em Alagoas, aqui só tem só distribuição, né? Que é o antigo, que é o dono da Benta, certo? Eles compraram a Brandini e até que voltaram agora com a massa Brandini de volta, né? A Brandini eles compraram, aí o J. Macedo é o dono daquela marca ali, que é a dona Benta. O J. Macedo, ele é um moinho, não é nacional, certo? A indústria ela é uma multinacional, tem Argentina, tem outros países. Então, como é que você faz na farinha de trigo? Todo mundo acha que farinha de trigo é coisa besta. É não. Por que é que o Brasil é dependente aí do trigo da Croácia? Não, da Ucrânia, né? Da Ucrânia. E de outros países como o Canadá. Porque o nosso solo não dá um trigo com a consistência ideal para se fazer todo tipo de massa. Até porque uma farinha de trigo não é um trigo só. Os caras pegam o trigo canadense, a Argentina é muito forte a produção de trigo. Pega um trigo argentino e faz proporções 70-30, 40-60, 50-50, inverte 40-60. Porque cada tipo de massa que ele quer, eu preciso de uma condição do grão diferente. E aí, um trigo tem uma maciez e o outro tem uma dureza muito forte. E um só não dava massa boa. Então, o que é que a gente tem que fazer lá? Colocar em silos descansando, tipo aquele que estourou ali, o trigo ficava ali, 3 silos.
Lá a gente tinha dois silos, então ficava um silo cheio de farinha de trigo argentino e um silo cheio de trigo canadense. Ah, eu quero fazer farinha para o crioulo, por exemplo. Então, ele embaixo é um funil, a forma de puxar vai tirar tantos quilos de um, tantos quilos do outro, levar para o descanso e colocar X ml de água. Então, por exemplo, no trigo argentino, eu vou colocar uma proporção de 10% de água. No trigo canadense, vou colocar 70% de água. E aí, depois de umas certas horas de descanso, ele vai para o moinho para ser triturado. Pasmem vocês, é uma besteira, é um trigo, mas minha amiga, quebra moinho que só a gota, porque o bicho é duro. Vai ser moído e depois vai para onde? Para dar a farinha. Um conjunto de peneira mais alto do que eu, onde o trigo cai aqui, as peneiras estão aqui, ó, mecanicamente trabalhando, e ela vai, e aí está o processo de puxar, e aí ele vai puxando farinha com consistência tal, farinha tal, até a farinha do pão integral, por exemplo. E por último, ele separa, porque eu quero fazer farinha de pão integral nessa batelada, então eu vou deixar passar tantos por cento de farelo. Se não, boto tudo para farelo e vou vender, né, as caças, que é o farelo que vai para a alimentação animal ou ração de ave. Mas é desse jeito que é feito, é por peneiração que eles separam essas condições. Então, a farinha do macarrão, a farinha do pão crioulo, a farinha do pão francês. Pão francês, a massa é diferente da massa do pão cedo, ou não é diferente? É porque numa operação simples de peneiração, ele separa essas massas, certo? Que vai dar a condição de eu fazer determinadas misturas. Lógico que depois eu vou adicionar, por exemplo, se eu pego um macarrão vitaminado, lógico que eu vou colocar na sua produção na farinha, consideração. Eu peguei a fase aqui quando eu estava lá, que a gente estava saindo, estava proibido no Brasil o uso de bromato. Quem sabe que o bromato é cancerígeno. Ao casar, por que padaria tal, o pão é tão caro? Tem motivo para ser caro. Exemplo, um pão de boa qualidade, você vê, quando a massa é aquela massa cheirosa, aquele pão que a massa tem um sabor diferente, ele quimicamente ele é produzido diferente. Por quê? Porque eu cansei de fazer. Vinha produto dos Estados Unidos, aí a gente fazia para cada 1000 quilos de massa, a gente já preparava os kits prontos. Tantos por cento de vitamina C em pó, tantos por cento de uma substância que o nome era Delta, porque eu não podia saber, eu era estagiário, né? Só quem sabe são eles, é como a Coca-Cola. Não pode saber não, porque é o plus da marca, entendeu? É um produto deles, né? Como a Coca-Cola tem o seu produto que já recebe pronto, e assim por diante. Então, e outro produto, para quê? Para substituir o bromato, mas vou fazer a junção de 3 outros produtos químicos para dar a mesma condição de expansão da massa, para que a massa possa produzir o gai, o pão francês, porque os outros pão não precisa disso. O pão francês eu preciso que ele expanda, porque a gente só come pão francês porque ele é bonito, ele cresce, né? Dá aquele cortezinho que é cascudo, né? Para fazer aquilo, eu tenho que fazer uma mistura química. E aí eu muitas vezes eu estava o dia todinho pesando, quando ele disse que ia fazer pão francês, eu estava pesando para fazer, para mandar para lá, porque ia fazer tanto 1000 quilos de farinha de pão francês. Agora tem a premium, tem a segunda linha, é tudo igual? Não, é igual, mas diferente. Não, aí há o glúteo, beleza. Nessa condição de mistura do trigo é o que vem o glúteo. O que é que às vezes você está fazendo uma farinha de pão, na hora que você passa, o pão arreia, igual o bolo. Porque o bolo não sola, muita gente não sabe isso, mas não sola não é só porque você errou na condição. Pode ter um problema da farinha. Porque qual é a função do glúteo? Você sabe qual é a função do glúteo? Não, também não é assim, né? Vocês colocam, às vezes vocês colocam, mas também uma vez ou outra não, você fazer toda vez você errar, aí é a cozinheira que está fazendo. Até aquilo que a moça fizer, pronto, o meu fica. Ó, vocês sabem qual é a função do glúteo que vem no pão? Ainda fazer uma prática para a extração do glúteo da farinha de trigo, certo? Eu tentei aqui no laboratório, mas não consegui porque eu usei a farinha com fermento. Eu usei a farinha sem fermento. Para vocês verem o que é glúteo. É
Ele é visível, certo? O glúteo é uma rede de proteínas que fica parecendo uma borracha de chiclete, depois de extraída da massa. Certo? E a gente extrai isso usando uma solução de água com cloreto de sódio a 3%. Eu consigo extrair o glúteo da farinha de trigo. Separar toda a parte fibrosa, deixar só o glúteo. A gente vai fazer essa técnica, isso é uma técnica que a gente usa na indústria de produtos à base de trigo. Porque não é obrigado a colocar lá tem glúteo ou não. E como é que eu sei que tem glúteo ou não no meu produto? Eu tenho que extrair o glúteo para saber se tem glúteo ou não. Né? E existe técnica para isso, bem simplesinho, mas existe técnica para isso. E aí o glúteo faz o quê? Ele é uma borracha. A proporção que a massa descansa, ele fecha a sua rede. Aí quando o CO2 é produzido pelo processo de fermentação, ele cresce que nem uma bola de sopro. E aí o que acontece? Vai parar de produzir, mas ele já inchou. Então ele fica cheio de ar dentro. A função dele é segurar o ar. Ali. Quando o bolo fica fofinho, observe que quando você corta, ele tem uns furinhos. Muitas das vezes você percebe que dentro do furinho é liso. Ali é a formação, ali é o glúteo, que formou aquela parede lisa e segura o oxigênio, o CO2 produzido da fermentação, ao ponto do bolo ficar bem fofinho. Quando ele não, ou ele sola facilmente, é porque a produção de glúteo dele não foi boa. Pode ser, por exemplo, você colocou margarina de péssima qualidade. Ou você colocou muito leite. Né? Então, há variantes que podem alterar o processo. Lembre-se que a gente está falando do processo químico. Lembra das alterações químicas e físicas? Acontece no bolo, porque eu tenho uma substância que é responsável para segurar o CO2, para dar aquela condição do bolo ser fofinho, que é o glúteo. Se for sem glúteo, aí você vai ver que você vai ter uma massa diferente, sem glúteo, ele não cresce. Né? É algo diferente. Aqui alguém já comeu comida para as pessoas que são celíacas, né? Que faz sem glúteo? Não? Eu comi. Eu comi e eu gostei pra caramba. Tem uns que os caras fazem é muito top. Mas é diferente a forma de você fazer. Os produtos são diferentes, porque nós temos essas condições. Entendeu? Então veja quem está falando aqui de condições. É simples, ó. Separar partes aderidas. Exemplo, amêndoas, canela. O simples fato de você pegar em casa um feijão e catar, a gente está falando de um processo de separação manual. Tá? Você está selecionando manualmente o seu produto. Crivo, mais voltado para a limpeza. Exemplo, raízes. Né? Existe a gente vai ver as imagens. Ventilação, separar materiais leves. Exemplo, poeira, pendúculos, resto de insetos que fica as asas. Eu vou estar na colheita, né? Quando o cara está lá colhendo, vem cigarrinha, vem vários insetos naturais da planta, né? Aquele percevejozinho que dá em planta, que não faz mal a ninguém, mas vem junto, né? Resíduo de inseto. Lavagem, só em último caso, exemplo, amêndoas, folíolos de sene e etc. Ou lavagem, nós temos um pensamento seguinte: você está lavando um produto. Acontece com feijão. Você bota o feijão? Tem, mas quando você lava, o que acontece muitas vezes com você, até com parte que você não conseguiu ver na hora de catar, o que acontece? Sobe um grão que estava leve, né? que tá ruim, que a massa dele não presta, né? Uma palha, um negócio não sobe. Isso é uma forma de você, é um método, é uma operação industrial que acontece em muitos dos produtos. Na indústria de alimentos é muito comum, que vai estar lá, por exemplo, indústria de ovos. Né? A gente não vê, mas a indústria de ovos, os ovos são lavados na esteira. Os ovos são lavados, frutas que vão ser embaladas, principalmente para o mercado internacional, todas elas passadas ali na esteira e vão sendo lavadas. Lavadas muitas vezes com produtos não saneantes, como hipoclorito. Certo? Porque para a gente não, mas para o mercado internacional, o padrão é outro. É assim, né? O padrão é outro. É o que a gente estava vendo naquele debate lá. O cara do agronegócio que exporta,
ele não desmata. Por quê? Porque os caras lá fora na Europa não compram produto oriundo de área desmatada. Quem desmata é o médio produtor, que quer produzir em grande quantidade, porque não tem tecnologia para produzir em pequenas porções de grandes quantidades. Porque o cara que tecnologicamente investe, ele pega um espaço pequeno e produz muito. Porque tem dinheiro para ter tecnologia, né? É o que acontece, por exemplo, com vaca. Hoje o cara pega, hoje muita gente... porque o cara chega num restaurante caro. Isso é tecnologia não, isso é tecnologia industrial. Aí um bife ancho, 150 pau, um bife com uma farofa de ovo e uma porção de arroz. Só isso. Lá no Figueira de Rubaiá, na Oscar Freire, em São Paulo. Aí eu sentei para comer, né, com os amigos, a gente disse, vamos ali, bora, colocaram todos, quanto o menino? Depois que eu paguei, eu quebrei o que aqui? Foi 150 conto, um bife, uma farofa de ovo, biru-biru e um arroz. Aí eu disse, esse boi tem o quê? Bicho branco, quase 150 conto. Mas o cara cria o boi, não está solto no pasto, ele está confinado, né? A carne se mancha, está confinado, com ração diferente, entendeu? Toma banho todo dia. Minha amiga. Você está pagando, né? Só vendo falar. É caro. Por que é caro? Porque o cara, lógico, nós não damos valor. A gente come salsicha. Né? Mas é diferente. Né? O cara vai comer, por exemplo, um bife de vitelo. Alguém sabe o que é vitelo? Né? Sabe o que é vitelo? Bom, bife de vitelo. Sabe quando é um quilo de carne de vitelo? É 180 conto, 150. É o quê? É um boizinho pequenininho, que a carne é mole, com gosto, sabor de leite. Sabe que você vai comer isso aonde? Em todo canto? Não. Quem vai estar produzindo nessas condições vendendo são a indústria do agronegócio, que tem tecnologia, que investe em tecnologias para cuidar. Já bota na pressão, nada melhor do que uma vaca, uma carne de vaca, ué. Só que você para comprar carne de vaca tem que encomendar, né? Então no interior que a gente sabe o que é vaca, o que é carne de boi. Não é não? A carne de novilha é top, né? Alguém sabe o que é novilha? Sabe não, né? Uma vaca novinha que nunca pariu. Chama-se novilha. A carne é verdade, o agronegócio de tecnologia hoje é, né? E a gente, enquanto farmacêutico, tem que entender que essa tecnologia parte de um princípio simples. Quando é que surgiu muitas máquinas que nós temos aí, caríssimas no mercado? Observando técnicas, né? Lá no tempo dos indígenas, onde a gente tinha condições precárias, que era feito tudo artesanalmente. E aí o que a indústria fez para aumentar a produção? Aplicou a tecnologia. Quase ninguém aqui conhece, mas eu conheço pessoas do interior e eu gosto. Eu vou até fazer um no meu sítio, porque eu quero ter um lá para umas coisas que a gente está fazendo. Não para produzir. Casa de farinha. Casa de farinha. Alguém quer uma casa de farinha? Eu, professor. Meu avô tinha. Pronto, sabe como é? Para prensar a massa, né? O anhão, né? A famosa serra de Caetatu, que era numa corda, para poder fazer o trabalho de serrar ela toda, para poder fazer a farinha, depois prensar todinha. Era na mão, é doído você pegar, né? De vez em quando minha mãe inventou de fazer um bolo de massa pública, meu pai também uma massa. Eu disse, mãe, essa não aguenta mais, eu vou te dar. Você tem que pegar aqui no pano, ó. É doído, né? Mas você faz, né? Então o que acontece? O que a indústria fez? Hoje, Arapiraca se reinventou. Quando perdeu o fumo, passou a ser o maior produtor que a gente tem hoje de fécula de mandioca. Arapiraca hoje, né, produz muita farinha de mandioca para a massa de tapioca, né, que é a fécula da mandioca, né, que é a goma. Arapiraca hoje é fortíssima nisso. Mas a casa deles industrializaram a serra de Caetatu. Então foi lá, pegou um motorzinho, botou uma correia, né, foi melhorando isso. Mas partiu de onde? Do princípio que era manual. Faz isso para quê? Para potencializar a minha produção. Porque a gente pode falar, até a gente falando em direito empresário. Mas existe ainda esse cara de farinha? Existe lá, tem. Tem com aqueles fogaréu, né? Tem. Aquela... Vila Nova tem ainda, lá na Terra Nova tem. O seu Iaé tem ainda uma, o seu Iaé, não sei se
Ele fazia assim, né? Então, ele fazia assim. Você planta, ele empresta a casa. Você faz tudo lá e paga com farinha. Então você dá um saco de farinha, deu para produzir. Isso cai na pena. Dobra manual. É massa você comer o beiju feito na hora ali, né? Quentinho na farinha. Né? Leva só o corpo, faz chegar sai quentinho. Então, ó, levigação. Né? Levigação também é uma forma de você separar. Separação por sedimentação das partículas mais pesadas em líquidos inertes. Isso aí, gente, é uma técnica que até hoje se usa no tratamento de água. Alguém aqui já viu, nem que seja pela TV, a nossa estação de tratamento aqui no Bebedouro, né, de água, que são vários tanques. O tratamento de água é assim, são vários tanques. A água entra em um, aí vai fazendo até chegar no último que está pronto consumando. Um dos tratamentos que se usa é a levigação. Por quê? Porque ele promove o quê? Ó? Faz com que as partículas pesadas afundem. E muitas das vezes se usa o quê? Sulfato de magnésio para ajudar. Então a água que a gente consome, né, ela vem da nascente, mas ela é tratada com sulfato de magnésio, com alumínio, com várias substâncias que ajudam a promover. Mas a primeira ação que ela recebe é a sedimentação. Ela passa por um tanque, né, onde ela vai sedimentando barro, né, e vai ficando no fundo. Para depois ir para o segundo tanque e até chegar no final, já com cloro e flúor, as condições de ter reduzido a quantidade de coliformes fecais a uma concentração aceitável para que a gente possa consumir. Porque a gente consome coliformes fecais na água da torneira. Só que está na concentração aceitável, que não nos causa nenhuma alteração, né, patológica. Mas começa com a separação por esse princípio aí. Então, dos princípios que até hoje é usado. E muitas outras indústrias que trabalham com vários produtos têm essa condição, né, de separar por sedimentação. A indústria de bebidas, né, que precisa de tratamento de água, né, porque todo mundo sabe aqui, bicho hoje em dia, não sei você, mas já teve que trocar um, é chuveiro elétrico, porque enche de areia dentro do buraquinho. Por mais que tenha, mas a água ainda arrasta muito resíduo de areia e termina entupindo os nossos chuveiros, né? E eles passam por um processo desse, mas não escapa, porque o volume é grande, certo? Mas tem indústria que não, tem indústria que faz o quê? Pega o produto, deixa em repouso, ele vai sedimentar o máximo possível, como também existe um outro processo chamado de flotação, que é o inverso, que ele joga substâncias como sulfato de magnésio, o sulfato de magnésio reage e muitos componentes que estão ali sobem, emergem, aí fica como se fosse uma borra. Alguém já viu aqui uma poça de água, ou até mesmo um riacho, em determinada situação, fica aquela camada de resina, aquela espuma branca, suja na camada? Aquilo é um processo de flotação. Muitos daqueles produtos fez o quê? Subiu e ficou flutuando. Chama-se flotação. É um método também empregado, tá, industrialmente para separar produtos por essa condição da diferença de densidade. Ele é muito leve, o que acontece? Solta. Separa. Sabe quem usa técnicas parecidas com isso aí? Petrobras. Não a Petrobras em si, na estação de petróleo, mas as empresas que fazem refinação de petróleo. Pega o petróleo bruto, joga na torre de separação, mete calor, ela começa a evaporar. Então, densidade X sai o gás óleo, densidade Y sai o querosene, densidade tal sai a gasolina, a nafta, sai a nafta de avião. Então ele separa dessa forma, só que com calor. Joga calor, quando chega no ponto de ebulição que começa a ebulir, então a X grau sai substância tal, ela começa a sair e na sua torre de separação ela é puxada. Isso também se utiliza muito na indústria de açúcar, quando eu estou refinando o açúcar, eu estou clareando o açúcar, porque é só lembrar que o caldo de cana entra verdinho lá, né? Ele vai ser tratado e vai ter no final um açúcar, quando é o açúcar refinado cristal, branquíssimo. Mas ele também tem uma coluna de separação, onde é colocado vários produtos químicos, e a proporção que ele vai passando por essas formulações, ele vai sendo separado dos resíduos, para depois os resíduos serem descartados. Não sei vocês,
né? Hoje não é mais, está sendo usado como fertilizante, mas aquele resíduo da usina de açúcar, quando não era usado como fertilizante, era despejado nos rios e matava 100% dos peixes que tinha nos rios. Por quê? É rico em enxofre, é rico em substância, e aí fazia o quê? Retirava o oxigênio da água. A vinhaça. E, graças a Deus, entenderam que a vinhaça, por ser rica em enxofre e outras coisas, serve de... Tem duas funções automaticamente. É fertilizante e é um veneno também. Ele tanto é fertilizante como é inseticida. Aí hoje a usina faz o quê? Faz aqueles grandes tanques na usina de vinhaça, quente, sabe quem faz da caldeira, né? Mas o problema é a concentração de produtos e subprodutos. Sai enxofre, sai nitritos. A concentração de subproduto é muito grande, porque para refinar o açúcar, eu tenho que colocar cal virgem, eu tenho que colocar várias substâncias, ao ponto de pegar aquele caldo, cristalizar ele e retirar dele vários subprodutos, como por exemplo o mel. O que é que a indústria americana faz? Porque o americano não produz quase nada, né? O que é que eles fazem? Compra do Brasil, aqui nós somos produtores, vendemos muito para os Estados Unidos, açúcar. Leva o açúcar em escala a granel. O açúcar demerara. Não é o mascavo. O demerara. Por quê? Porque o demerara, observe que o demerara, quando você pega o saco, ele é molhado. Né? Ele é rico em mel. Aquela camada escura é mel. Aí o que a Estados faz? Leva para lá, retira o mel, retira aquele produto que recobre a partícula, a sacarose, faz o sacarose refinada e o restante ele usa na indústria de fertilizantes e na indústria da produção de mel, como mel cara e outros para colocar na mesa para se comer. Ou seja, ele come o nosso produto in natura e transforma ele lá. E mais parte de princípio simples, né? Ó, decantação. Ele tira o oxigênio da água porque ele é rico em enxofre. Aí quando ele cai dentro d'água, ele acaba com o oxigênio da água. Os peixes morrem sufocados quando não tem oxigênio. Não tem como respirar. Então, ó, decantação. Separa um líquido sobrenadante de um sólido ou de outro líquido. Ele vai subir. Certo? Piscina, né, professor? Piscina, solução água e óleo, né, que o óleo sobe. Então, né, tem essa condição. Escoamento. Separa líquido de sólido após repouso. A gente faz isso, gente, em casa, quando está com preguiça de coar o café. O que a gente faz? Desliga a chaleira, deixa o café Assentar. tira a sal, É. devagarzinho assim. Ah, tá vendo? Não faz isso. Isso é um processo de... Agora só não pode tomar o Meu marido que faz isso. Isso é um processo simples, chamado escoamento. Mas que muitas das indústrias utilizam o processo, é um processo barato, concorda? Só deixar em repouso e depois eu retiro o líquido e deixo a parte sólida lá. Né? Fácil. Pipeta, e aí vocês já ouviram, né? Pipeta, usada para volumes pequenos, e aí eu tenho várias formas de Acaba pipetar. bebendo um pouquinho sem querer, hein? Sifão, usado na presença de decantador muitos leves. Vasos florentinos, separa a essência de água. Funil de decantação, separa líquidos immiscíveis. Funil de decantação. Pronto, tá aqui. Que é o funil de decantação. Vamos lá que você pega uma suspensão aqui, água e óleo. Jogou aqui dentro, certo? O que é que vai acontecer? Quando ele repousar, o óleo vai... Você abre aqui e vai tirar só quem? A água. Isso acontece onde? Cara, em várias indústrias. Na indústria de cosmético, que usa muito a parte de emulsões, né? Óleos essenciais, que precisa muitas vezes recebe um óleo essencial in natura, mas ele não vem puramente de óleo. Muitas vezes ele tem resquício de água, eu preciso separar. Eu vou usar um processo caro para isso? Não, deixa em repouso. Né? Vou só fazer separação, vou retirar toda a água, quando a água sair, começar a sair o óleo, eu fecho e vou ter ele separado a maior concentração de óleo possível.
É simples? É. É um processo barato? É. Mas é um processo, tecnicamente falando, né, que tem nome. Certo? Que na indústria tem nome. E a gente, como profissional da indústria, tem que lembrar que ele vai chegar em casa na indústria e dizer assim, pai, ou aquilo ali, não, deixe em escoamento, né? Porque coar significa filtrar. Quando você pega um coador de café, né? É tanto que a indústria, a Melita produz o quê? Filtros Melita. A gente faz o velho café coado no coador de pano. Dá bem mais gostoso, né? E no Rio de Janeiro, todo barzinho tem o café coado, né? Você bota lá o coador. É tanto que hoje a própria indústria viu um nicho de mercado e fez o quê? Criou um coadorzinho individual, né? Que é um negocinho de ferro que você bota em cima da xícara. É só você pôr só o seu café ali na hora e toma só o seu cafezinho. É uma coisa chique, né? O cafezinho da tarde, cada um com o seu. Né? Você toma o grão que você quiser, né? Você pode comprar um grão arábico, né? A gente sabe que tem aí marca como a Três Corações, que tem os cafés gourmets diferentes, né? Que é top, é uma delícia. Mas é bom para tomar na hora, né? Que é outra coisa que a gente faz muito interessante. Erradamente. Ferver o café, né? Quem é quem ferve o café? Eu fervo. É, aí não prestou mais ninguém. Mas eu não tomo café não. Quem é que ferve o café aqui? Eu. Não, eu coloco um coador. Então, na hora que você ferve o café, você perdeu muito do café. A temperatura ideal para você passar um café é a 90 graus. Então o que você tem que fazer? Ferveu a água, desliga a água, quando a água baixar e parar de borbulhar, você passa. Não espera não, ele tá borbulhando. Não, tá frio não, aí ele baixa rápido. É porque manda a língua, professor. Então, mas o queimando a língua, você vai perder muito das propriedades do café, que são as substâncias xantínicas. Por quê? Você perdeu isso? Porque você perdeu. Gente, todo mundo aqui ó, que já tem tomado um café expresso. Ele vem pegando fogo? Não. A temperatura daquela máquina é 90 graus. Por isso que ele é saboroso. Você consegue tomar ele até sem açúcar, porque você sente o doce do grão do café. Quando você mete o café no fogo, que ele ferve, você já bota uma porra num copo de água. Né? Já ferveu de novo. Já foi. Entendeu? Já queimou. Ô professor, tem até uma diferença daquele café na cafeteira, né? Eu sinto a diferença. Você sente, já foi. O café colocou, a água ferveu, desliga e passa. Não é para colocar. Aí tem que falar o que minha mãe vai fazer isso. Começar a ferver, botar o café. Aí toma um copo com água. Acabou-se o café. Veja que a gente está falando de coisa, gente, do dia a dia que a gente é simples. Mas, falem vocês, isso são técnicas que a indústria usa para vender o produto. Tá? Quando o cara pega e diz lá que o café não pode ferver, é porque passou desses 90 graus, as substâncias lá de xantina do café evapora. Vou dar uma noção para vocês do que eu estou dizendo para vocês. Nesse café, chega em casa, pode fazer, depois você deve fazer o resultado sair. Coloque, só para testar, se você não tiver em casa não faça não, mas quem tem, faz o seguinte, coloque uma porção de água no fogo, antes da água ferver, ela esquentou, começou a fumaçar ali, a sair a primeira boinha no fundo, desligue e passe o café. Depois pegue outra porção de água, uma pedacinho de café só para você testar. Pega uma porção de água, deixe ferver e depois faça a mesma coisa. Coloque o café e você me diga o que é que aconteceu de diferente entre os dois cafés. Nós vamos entender o que é que eu estou dizendo para vocês. Né? O que você não ferveu a água, ele vai criar uma borra em cima, branca, esbranquiçada. O que a água ferveu, ele vai, independente, ele vai ficar diferente. Por quê? Porque a água que ferveu já evaporou algumas substâncias como sais que tem na sua concentração, porque a água, ela vem carregada de outros produtos. E a fervura que a água levou, tirou da água, certo? Alguns componentes que a outra que não ferveu não tirou, pelo chamado ponto de fusão.
Aí essa daqui ficou uma borra branca. E geralmente quando você tomar o café vai sentir um resquício do gosto do cloro. Aqui a água ferveu, o café vai mais saboroso. Agora, deixa a água ferver, desliga a água e bota o café. Não é para colocar o café dentro da água fervendo, não. Só, não, desligue, ferveu a água, ferveu ali um tempinho a água, desliga. Quando ela parar de borbulhar, que vai estar, quando para de borbulhar, ainda para aquela borbulha grande, entendeu? Aí bota o café e deixa a diferença do sabor que está no café. Por quê? Porque nesses processos nós temos que lembrar da química lá do ensino médio. Nós temos condições, olha, ponto de fusão, ponto de ebulição, ponto de solidificação. Nós temos a questão da solubilidade do produto. Temperatura é condição catalítica. Temperatura acelera uma reação química ou destrói um produto, uma molécula. Lembre-se que temperatura é uma condição. Se você aumenta a temperatura, você pode potencializar o efeito de uma reação ou até mesmo destruir o produto. Por que que medicamento tem que ser armazenado em temperatura até X grau? Por quê? Porque o medicamento é assim, ó, medicamento em temperatura ambiente de 15 a 30 graus. Uns de 15 a 25 graus. Por que ele diz isso? Porque se você passar disso, o ponto de fusão da matéria vai sofrer efeito. E aí, parte dos componentes daquele produto vão ser inativados. Para chá é assim Também. O bom do chá é fazer a decocção. É água quente, você colocar o chazinho para você fazer a decocção. Não colocar para ferver dentro. Aí você pede o princípio ativo. Temperatura. Ela porque ele recebeu. Mas com certeza está na pintura. É quando você deixa, por exemplo, uma água mineral dentro do carro, para tomar ela com 2, 3 dias. Cara, vai haver produção de micro-organismo. A água, ela é mineral, ela não é estéril. E você abriu para tomar, colocou a boca. 1 centímetro cúbico de saliva tem cerca de 5.000 bactérias. Beijo de língua é uma coisa nojenta. Patologicamente falando, não ria não. É que ela aprendeu ali assim, ó. Ela aprendeu, mas não ri. Mas é sério, imagina, você pegou a água, colocou a boca, tomou na boca e voltou a água. Ela teve contato com a sua saliva, certo? Aí fecha na porta do carro. Cara, a temperatura interna do carro chega a 55, 60 graus. Umidade, bactéria e calor. Então, por isso que há a recomendação de água mineral, tomou, não deixa no carro para tomar depois que entra no jogue fora, pegue outra. Certo? Por quê? Porque há a proliferação de elementos patógenos na água. Natural, é natural, a gente contaminou a água com a boca. Tá? Para finalizar essa parte aqui, ó. É o que aí? Marinho descia já. Ele é muito alto. Já está esterilizado. Ó, operação mecânica de separação. Ensina-se a extrair de um corpo sólido ou pastoso o líquido nele presente através da pressão. É o que acontece, por exemplo, quando você vai fazer a extração do azeite de oliva, que pega a massa da azeitona todinha e vai colocar numa prensa. Quando você vai extrair óleos essenciais de produtos vegetais, você vai prensar ele até o ponto de esmagar e retirar o óleo. Né? Talvez você não perceba, mas, por exemplo, amendoim. Você pegar amendoim bem sequinho, não é industrializado não, ele in natura, seco, não é verde, seco. E você conseguir espremer ele, por exemplo, num espremedor, ou até mesmo na boca vai sentir o sabor, num espremedor de alho, uma quantidade grande, você vai ver que ele vai liberar o óleo do amendoim.
porque é uma semente oleaginosa. Então, essa forma de você fazer por extrusão ou pressão, de você pegar uma biomassa ao ponto de espremer para tirar o óleo, que acontece com o óleo de soja, acontece com o óleo de girassol, com o óleo de milho, todos esses óleos que a gente tem vegetal no mercado. É feito dessa forma, né? Pode ser manual, espremer com a mão, ou torção com tecido, que é o que a gente faz com a massa de tapioca, né? Ou a massa de massa, ou do bolo de massa pura, você faz a extrusão. Ou mecânica, através de prensas de parafuso ou prensa de hidráulica. Lógico que a indústria está usando as prensas hidráulicas, né? Que, por sinal, usa o próprio óleo como mecanismo para colocar pressão, para exercer força. O que é uma máquina hidráulica? Lembra de TEC 3, quando eu falei de força newtonianas? O que é uma máquina hidráulica? É uma máquina que usa o óleo como um mecanismo que, pressionado, vai gerar um potencial de ação chamado força em quilojoules. E aí você tem as máquinas como caterpillar, carregadeira, né? As máquinas industriais com seus robôs tudo automatizado, mas os seus braços geralmente tem uma mangueira conectada, né? Com óleos, com fluidos passando ali, o motor de um carro, certo? E outras coisas mais. Por quê? Porque o óleo tem uma função interessante. O óleo tem uma função muito interessante. Ele tem tanto a função de produzir força, como tem a função de arrefecimento, de usar o óleo para resfriar. Por quê? Porque o óleo tem capacidade de reter calor. Então, quando o cara coloca no motor de um carro, que ele tem que ter lá 3,5 litros de óleo circulando externamente na carcaça do motor, ele está retirando o que daquele motor? Certo? Porque ele tem o poder de resfriar, porque ele retém a temperatura na sua estrutura, no seu óleo. Né? Ainda está terminando aqui. Então veja que você tem, pode ir. Veja que você tem essas condicionantes, ó, fatores. Prensa de materiais compatíveis, material deve passar por contusão prévia, ou seja, uma moagem, uma trituração, um quebrar. Imagina, gente, já pensou o que é fazer óleo de dendê? Alguém aqui quer ver um coco de dendê? Não? É duro. É duro. Mas extrair o óleo do coco de dendê. Né? A máquina para triturar o coco ao ponto de tirá-lo da casca, porque tem uma casquinha dura e ele impregnado na casca. Tem que fazer o aquecimento, o pré-cozimento, para soltar ele da casca, para depois triturar, para depois moer. Viu o que acontece já com o açaí? Que para a gente comer, tem que primeiro receber um aquecimento. Sabe o que acontece com o açaí? O açaí, quando a gente tirar de natura, o cara não consome ele quando tira do pé. Você extrair o açaí para beber, para consumir, você tem que primeiro pré-cozer o açaí numa temperatura de pelo menos 60 graus na água morna. Que é para ele poder amolecer, para você conseguir extrair dele a polpa. Para poder fazer soltar do caroço. Veja que eu estou usando temperatura. Nesse caso, a água tem duas funções. De aquecer, né, amolecendo a carne do caroço para soltar, e ao mesmo tempo ajudar a fluidificar a massa. Concorda? Ela vai dar mais volume, então eu consigo retirar dele esse produto. Quando eu estou falando de óleo, não. Eu tenho que tirar por extrusão brutamente, sem água. Muitas das vezes a gente coloca algumas substâncias que a gente chama de substâncias que são, não é tensioativas não, que serve para fazer, esqueci, estava com ia falar, esqueci o nome dela. Tipo o derivado de benzeno, né, que são substâncias para fazer o arraste. Alguém aqui pagou a disciplina, já deve ter pago, não sei lembra, de farmacotécnica, farmacognosia, de fazer a extração de substância, né, naquela... Pronto. Pensa aquilo ali, aí o cara usa alguns produtos para facilitar esse arraste, porque às vezes é um óleo, tá? Que são produtos específicos, a gente falou daquela vez da Intec, que tem que ter a capacidade lipofílica e se juntar ao óleo. Quem fez a prática aqui de pomada? Lembra? Eu precisei colocar ácido salicílico primeiro com um pouquinho de glicerina, né? Para depois eu colocar na vaselina. Mas por que primeiro a glicerina? Para dar essa condição de fazer
a dispersão do produto, porque se eu colocasse o pó direto na vaselina, jamais eu ia conseguir distribuí-lo corretamente no meio da minha produção. Então, observe quando a gente fez o produto final, como ficou a consistência da vaselina por uma quantidade mínima que a gente colocou da glicerina para fazer aquela mistura. Acontece quando você está fazendo, por exemplo, a produção de extração de óleos essenciais, como para perfume, cosmetologia, né? Sabemos que a indústria farmacêutica usa muitos óleos, né, que são princípios ativos, que vai para a formulação do medicamento. Né? Nem todos eles estão em pó, muitos já vêm na condição líquida, que é condição de óleo. São os óleos essenciais, extraídos de planta, como a garoba, como outras plantas que a gente tem, que tudo vem na base de óleo. Tanto vai para a indústria farmacêutica, como vai para a indústria de cosméticos, ou para a indústria de alimentos. Concorda? Ou para a indústria de alimentos. Porque aí tem vários óleos que também é utilizado. Por exemplo, óleo de coco. Óleo de girassol. Né? Óleo de coco que é usado para formulação de cosmético, é usado como alimento, né? E entra na formulação de alguns fármacos. Pimenta. Óleo da pimenta. Que entra na produção de vários cosméticos, na produção de fármacos. Alguém já viu aqui, já deve ter visto aqui no Desce na Fernanda de Lima, pé de aroeira. É um pé de uma planta que bota uma sementezinha vermelhinha, pequenininha, fica umas bolinhas vermelhinhas nos pés penduradas. A chance ali é aroeira. A gente sabe que aroeira é aroeira, certo? Aquela semente vermelha é caríssima, um quilo daquela semente é 60 contos. Eu vou passar lá. Do meu condomínio que mais tem. Pronto. Se você ficar calada e extrair e conseguir vender, a indústria de medicamento compra R$60 o quilo. Por quê? Aquilo ali é o que nós chamamos de pimenta vermelha, que na França é altamente consumida para pratos culinários, que é uma pimenta. Aquilo é uma pimenta. É a pimenta da aroeira. Só que na indústria de medicamento, ela é muito usada, porque ela tem um princípio ativo importante. Hoje, o município lá de Coruripe, aquela região ali de Coruripe, onde tem ali Pindorama, aquela região ali, a galera está vivendo disso. Chama-se aroeira da praia. Eles estão colhendo, estão mantendo as aroeiras, porque é interessante você fazer a poda para que ela se regenere, porque ela vai sempre colocar frutos vistosos. Então, no mês de julho faz a poda, porque ela se regenera, né? Aí ela vai. Quem produz na escala industrial não deixa um pé de manga, um pé de jaca crescer, não. O cara corta ele sempre, que é para estar produzindo sempre. É assim que funciona. Aí o que é que eles estão fazendo lá? Estão extraindo, estão vendendo, estão ensacando para vender. Agora tudo fora do Brasil. Essa era a última vez que eu vi, era 60 conto o quilo aí. E ali a semente da aroeira. É uma pimenta que serve de condimento. Certo, vamos derrubar a árvore para vender. Em pratos Bora lá perto da internacionais. E na Fernandina se perde. passar um dia para fazer um Não. Onde eu trabalho no Rio Largo, por trás do hospital, tem uns 6 pés. Outro dia eu colhi mais ou menos, um saco grande, mas levei para casa. Aí terminei fazendo nada, aí se perdeu. Porque ela mofla também, né? Ah, bom, também com moto É. Ali é aroeira, né? Chamada aroeira da praia. Aquilo ali é medicamentoso. Bom, gente, a gente vai fazer na próxima aula. Eu vou tentar, na próxima aula, que ainda tem muita gente chegando, terminar esse material aqui, ó. Aí na próxima aula, no caso, não é isso não, agora falando. Certo? Certo? Não, a próxima aula pode vir todo mundo. As demais aulas, elas são todas no laboratório. É o que eu falei, eu vou ter 20 horas de aulas teórica, certo? E eu vou fazer 10 práticas. Eu não vou fazer uma teórica.